Ok. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é o nosso 12º encontro desse grupo maravilhoso. Nós começamos a falar de campos, mesclamos com as práticas integrativas e complementares, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nós como raça. E eu espero que vocês, aí no silêncio da alma de vocês, enquanto eu apresento, comecem a fazer costurinhas para a gente ter uma discussão muito maravilhosa. Eu vou desligar todos os microfones para deixar só o meu ligado. Com licença. Então, hoje é dia 13 do mês de julho de 2021 e vamos para a nossa jornada. Ercília, você me dá um ok? Eu estou te vendo, se a tela está por aí? Eu vou ampliar. Ok? Beleza, ótimo. Então, quando o livro Lila, O Balé da Criação, foi lançado em 2010, duas pessoas que me ajudaram a gerenciar aquele lançamento sugeriram uma série de palestras. Então, foi o lançamento mais longo que eu já vi na minha vida. Foi uma semana. Então, foram 7 palestras e depois eu repliquei isso para a UFO de uma maneira diferente, reorganizando. Ministrei algumas palestras para outros grupos, inclusive para as crianças do Demolei. É uma gracinha, as crianças descobrindo que tem mais de um corpo, né? E como nós já estamos falando sobre a organização do universo e do próprio corpo de cada um de nós, né, como seres multidimensionais, tudo isso foi falado naquele lançamento. E nós falamos nesses 2 meses de uma maneira um pouco diferente. E hoje eu resgatei algumas coisas que ficaram para trás. Então, de todas as palestras que eu ministrei sobre o conteúdo de Lila, esse ficou para trás. E é uma coisa interessante porque diz respeito a nós mesmos. E aí a gente se pergunta, afinal de contas, quem somos nós? A que raça nós pertencemos? Nós sabemos que nós somos da espécie Homo sapiens. Na verdade, os taxonomistas que estão aqui presentes, Graça, Denise, eu nem sei como é que andam os taxonomistas dos mamíferos, porque de repente a gente não pertence mais ao Homo sapiens e nem estamos sabendo, né? Mas de toda forma, Homo sapiens. Mas tem algumas raças aí, né? Da mesma forma que os cachorros, os gatos têm raças, nós também temos raças. E quem nos antecedeu? Que raças nos antecederam? Afinal, quem somos nós? Segundo os ensinamentos da teosofia, nós somos membros da 5ª raça raiz que se implantou aqui nesse planeta, a raça chamada ariana, aquela que o Hitler queria purificar. Nós somos arianos. Os mais velhos de nós, inclusive eu, né? Aqueles que estão aí na 6ª década, 7ª, 8ª, mas eu acredito que mais assim, 7ª, 8ª e 9ª, tem até os centenários, né? Eles pertencem à 5ª raça, à 5ª sub-raça dessa raça raiz ariana, chamada teutônica. Então, um minutinho só. Essa sub-raça, essa 5ª sub-raça, ela representa o auge do processo evolutivo da raça ariana, porque geralmente cada raça tem o seu apogeu na sub-raça que tem o mesmo número. Então, a 4ª raça raiz, que foi a Atlântida, os Atlantes, teve na sua 4ª sub-raça o auge. E nós estamos tendo o nosso auge na 5ª sub-raça. E que auge que é esse, né? Que a gente está numa parafernália e fala, nossa, mas que auge evolutivo que é esse? Que parece que a gente foi para trás, né? Caminhou ao contrário. Nós estamos construindo o nosso corpo mental. E enquanto o ser humano constrói o corpo mental dele próprio,
o próprio planeta evolui junto. Persílio, o som tá bom? Ok. Então, assim, nós estamos evoluindo e o planeta junto, construindo o corpo mental. Só que nós estamos numa mistureba, nós estamos numa fase de transição. Todo mundo fala de transição planetária e estamos mesmo numa transição. Então, a quinta sub-raça teutônica, ela está vivendo misturada a alguns membros da sexta sub-raça, que foi chamada pelos teosofistas de austral-americana, a alguns membros da sétima sub-raça, chamada de latino-americana, e talvez aos primeiros membros da sexta raça raiz, que talvez sejam os arco-íris e talvez os diamantes. Sendo que, assim, na minha modesta opinião, eu acho que os arco-íris representam a primeira sub-raça da sexta raça raiz e os diamantes a segunda sub-raça da sexta raça raiz. Então, assim, voltando um pouco, quem é essa sexta sub-raça? Talvez sejam os índigos. E eu estou dizendo talvez pelo seguinte: como essa leitura toda foi feita a partir dos teosofistas, e lembrando aí de uma grande teosofista, né? A Helena Blavatsky, depois a Anne Besant, o bispo Leadbeater, o Arthur Powell e tantos outros bons teosofistas. Vários deles tinham visão sutil. Então, eles conseguiam, em outras dimensões, as informações que trouxeram para nós na forma de livros. Alguns deles, assim, muito difíceis de serem lidos. E anos atrás, houve uma reunião aqui em Uberlândia, promovida pelo pessoal ali da Sansara, que é a livraria onde eu deixo os meus livros. Eles trouxeram teosofistas para conversar. E eu fui para essa reunião ávida, porque eu precisava confirmar, será que os índigos representam a sexta sub-raça? Porque, assim, na visão dos teosofistas, as duas últimas sub-raças de cada raça raiz, elas passam muito rapidamente pelo planeta. Elas têm menor número de exemplares, menor número de espécimens, menor número de pessoas, menor número de consciências. E rapidamente elas passam para a próxima. Então, assim, a minha pergunta para eles era: será que os índigos representam a sexta sub-raça? Eu nem falava de cristal ainda, e nenhum deles soube me responder. Mas, assim, intuitivamente e com base em várias outras informações, eu acredito que seja realmente a sexta sub-raça. Quando começaram a vir esses índigos? Eles começaram a vir faz muito tempo, só que a partir de 72, depois na década de 80, eles foram aumentando a quantidade de exemplares vindos aqui para o planeta. E em 2000, praticamente todos os nascimentos eram índigos. Agora, por que índigo? Porque o campo astral, a aura dessas criaturas é azul índigo. A partir de 2000, começaram a vir as crianças cristal. Daqui a pouquinho eu vou falar algumas características desses grupos para vocês irem localizando. Ou vocês, ou então algum filho, ou algum neto. Esses cristal, eles têm a aura branco-opalescente, então é bem clarinha. E se nasceram a partir de 2000, a gente tem jovens de 21 anos já. E normalmente não é assim, de repente que vem. Eles vêm aos poucos, então provavelmente antes de 2000 já tinha cristal. Eles vão vindo aos poucos para experimentar, assentar a energia, se adaptar. E os arco-íris, quando que eles vieram? Eu ouvi pela primeira vez do meu instrutor de Tai Chi em 2010. E a aura deles realmente é colorida, multicolorida, como um arco-íris. Só que existem registros antes de 2010. E os diamantes, eu soube da existência deles em 2015. Provavelmente, em 2010 já tinha algum diamante. E eu particularmente acredito que a sexta e a sétima sub-raças, na verdade não são raças, né? Tem vida muito curta, e também a sexta raça raiz e a sétima raça raiz terão vida muito curta, para que a Terra possa ascender e sair da quarta cadeia evolutiva e passar para a quinta.
mas no final da apresentação vocês vão ver as 7 cadeias evolutivas da evolução terrestre. Então, nós estaremos passando para a 5ª cadeia evolutiva. Eu encontrei esses dias uma palestra da Ingrid Canhete, ela publicou isso em fevereiro de 2015, e ela afirmou na sua palestra que um número reduzido de crianças arco-íris vieram em 2005. Então, exatamente aquilo que eu falei, né? Eu soube em 2010 e em 2005 ela já tinha notícias dessas crianças. Quem é Ingrid Canhete? Ela é uma psicóloga, ela é do Rio Grande do Sul, e eu entrei em contato pela primeira vez com ela quando eu li Adultos Índigo, e já eu vou falar sobre isso. O que ela diz a respeito dessas crianças arco-íris? Elas penetram no biocampo do outro com enorme facilidade. Então, é muito fácil para essas crianças lerem a alma do outro. Elas percebem se a pessoa está mentindo, se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste, se está doente. Então, é muito fácil para elas fazer esse intercâmbio de biocampos. Elas têm uma alta capacidade de curar, têm uma sensibilidade e espiritualidade extremamente desenvolvidas e são capazes, eu até deixei em negrito, de transmutar energia. Lembra da história do gato? O cachorro, ele pega a doença do dono e adoece junto. O gato pega, transmuta e fica muito bem, obrigada. Então, essas crianças arco-íris conseguem transmutar a energia que elas recolhem das pessoas. São curadoras e transmutadoras. E a família que recebe um arco-íris, ela precisa ter um índigo e um cristal. O índigo, ele veio dando um murro em ponta de faca. Ele veio abrindo caminho, abrindo picada. O cristal só nasce quando tem um índigo na família. O pai, ou a mãe, ou o irmão mais velho, ou a irmã mais velha. Agora, o arco-íris precisa do amparo dos dois. Precisa de um índigo e de um cristal. Isso que é interessante. Agora, como é que foi o nascimento dessa 5ª raça raiz a qual a gente pertence, né? A ariana? 1 milhão de anos atrás, o senhor Vaivasvata, que é essa imagem que a gente aqui tem do lado, ele foi escolhido para ser o Manu da 5ª raça raiz. O Manu é o gerenciador, o organizador, o idealizador. E, inclusive, ele nasce junto em algum momento para aprimorar o tipo racial. Então, ele é tudo. Ele é um pai. Ele é o pai da raça. Ele escolheu um grupo de consciências, que a teosofia chama de grupo de egos, para aperfeiçoar e incluir na sua raça. E ele escolheu de onde? Lá da 4ª raça raiz, da raça Atlântida. Porque, como eu disse para vocês, sempre o preparo é feito muito antes do nascimento. A gente, inclusive até o Dr. José Carlos, né, a gente veio falando em várias palestras e culminou com uma fala do Dr. José Carlos, que as doenças, elas vêm dos campos mais sutis até o campo mais denso, que é o nosso corpo físico. E quando a gente chega ao planeta também, da mesma forma, de apenas consciência, nós vamos juntando materiais de cada dimensão por onde a gente passa, até densificar e chegar nesse plano físico. Então, tudo acontece, sim, com antecedência, com muito preparo. E esse Manu, ele foi pegar lá na 4ª raça raiz, os exemplares melhores, ele escolheu os melhores biotipos para cruzarem entre si e formarem a sua 5ª raça raiz. Na época que ele fez isso, estavam em plenitude os toltecas. Os toltecas representaram a 3ª sub-raça da 4ª raça raiz. Então, foi com muita antecedência. Não foi nem no auge, nem na 4ª Atlântida que aconteceu, foi na 3ª. E os toltecas eram maravilhosos. Nessa época também vieram servidores de Alcione, que foram escolhidos pelo Manu. E também chegaram entidades da cadeia lunar. A cadeia lunar é a 3ª, nós vamos ver mais lá no final. E eles cruzaram com os toltecas. Então, ele começou a induzir, juntamente com o Manu da 4ª raça raiz, em comum acordo, ele começou a fazer os cruzamentos para produzir elementos, os primeiros elementos da sua raça.
E assim, só para a gente se localizar, a cultura tolteca, ela viveu na Mesoamérica. Então, na América Central é que nós temos o apogeu da cultura tolteca. O passo decisivo para a fundação dessa quinta raça raiz aconteceu há 100 mil anos atrás, quando os semitas da quinta sub-raça atlântida se isolaram nas áreas mais altas de Ruta. Vamos ver aqui quem é Ruta. Aqui nós temos uma ilha e um pedacinho dela, do lado mais ocidental, é a Ruta. Isso aqui, ó, fica exatamente entre as Américas e a Europa. Esse aqui é um pedaço do continente perdido, da Atlântida. E Ruta ficava, então, nesse lado de cá. Ele levou, então, os semitas para se isolarem nas partes altas dessa terra. E observem aqui que tem mar num pedaço grande da África, estão vendo? Porque as áreas de terra, elas ficam como gangorra, uma afunda, outra levanta, uma afunda, outra levanta. Então, nessa época, as terras ainda estavam submersas aqui na África. O Bodhisattva, eu sempre enrosco nessa palavra. Ele fundou uma religião nessa época, instruindo a endogamia. Então, esse ser é o que cuida da religião. Na verdade, não é da religião, ele cuida do aspecto espiritual das raças. Ele induziu a endogamia. Então, dentro da tribo, havia cruzamentos para purificação da raça. E a eles foi dito que o seu rei e senhor desconhecido os levaria para uma terra prometida. Oi? Parece que eu conheço essa história, né? O seu rei e senhor vai te levar para a terra prometida. Olha lá, nós estamos lá nos primórdios da nossa raça, ainda vivendo lá só na mente do Manu, lá os Atlantes que estavam sobrevivendo na época. 79.797 a.C., o Manu embarcou seu povo e o conduziu pelo mar do Saara. Lembra que eu mostrei a África lá com o mar, lá dentro? E depois por terra até a parte alta da Arábia. Ó, parece que eu já ouvi essa história. 30 navios fizeram o transporte. Olha a Arca de Noé. Levando 9.000 pessoas e alguns animais. Olha o Noé. Dessas 9.000 consciências, 7.500 eram semitas. Os semitas eram da quinta sub-raça Atlante. 818 eram acadianos, da sexta sub-raça. E 750 os toltecas, da terceira. O Manu não escolheu ninguém da quarta, estão vendo aí? Ele pegou terceira, quinta e sexta. A quarta não dava certo, era muito ruim. Então, ele escolheu os melhores de cada sub-raça. A palavra sagrada da nossa raça raiz é Om. Por isso, a gente tem tanta coisa Om, Om. E aí, a gente lembra do povo marrom, que eu descrevi lá em Lila, graças às informações da dona Iglê, a tia da Denise Bicudo, que está aqui conosco. Esse povo viajou pelo mar evolutivo pronunciando a palavra Om, porque é a palavra-chave, a palavra sagrada dessa raça. Manas, ou mente, é a qualidade especial para ser desenvolvida por essa quinta raça. Nós estamos construindo o nosso corpo mental para ascensionar a dimensão correspondente. E nós temos essa dimensão chamada nosfera. A nosfera é a esfera do pensamento. Lembra que eu falei? O ser humano evolui e a Terra evolui junto. Então, nós estamos construindo o nosso corpo mental, ajudando a construir o corpo mental da Terra. E o corpo mental está uma dimensão acima do corpo astral, que é pura emoção. Nós estamos saindo do pura emoção e indo para o puro mental. Em um dos vales da Nova Terra, instalou-se grande número de servidores de Alcione. Quem já ouviu o Divaldo Franco fazer as palestras, ele fala muito de Alcione. Esses servidores de Alcione não chegaram a cruzar com membros da quarta raça raiz por causa de brigas e foram exterminados. As tribos brigavam muito. E ele continuou migrando para o Oriente.
70 mil anos antes de Cristo, o povo se estabeleceu no Mar de Gobi, ali amarelinho, por ordem do Manu, que residia em Shambhala. Shambhala fica aí num cantinho do Himalaia. E esse era o centro energético da Terra na época. E aí eu recomendo vocês a assistirem, a nossa geração assistiu, Horizonte Perdido. E lá tinha Shangri-La, no meio do Himalaia, uma terra onde ninguém envelhecia. Músicas maravilhosas que tem esse musical, né? Vale a pena assistir. E eu recomendo a vocês também assistiram ou lerem, né, A Profecia Celestina. Do mesmo autor tem o livro, acho que não tem filme, A 10ª Profecia, A Visão Celestina e O Segredo de Shambhala, desse mesmo autor, né, James Redfield. Então, assim, o Manu levou o povo dele lá para perto de onde estava o centro energético da Terra naquele momento. A Kundalini da Terra estava instalada exatamente em Shambhala, o Shambhala. Por ordem do Manu, as melhores crianças do povo foram escolhidas e enviadas lá para Shambhala. Shambhala. Eu não sei qual é a pronúncia correta, eu ouço as duas. A comunidade dessas crianças, ela foi destruída pouco depois que as crianças foram separadas. Então, o Manu já pressentia que os turanianos, que eram perversos da raça atlântida, brigariam demais. Então, os turanianos, eles foram o lado de frequência baixa que estava impedindo a instalação da quinta raça raiz. Os descendentes dessas crianças, que foram salvos, encontraram outra civilização também elevada, se misturaram com os servidores de Alcione, e esse povo novamente foi atacado pelos turanianos. Então, eles estavam, assim, a fim de impedir realmente a instalação da quinta raça raiz. No final de tantos ataques, tantas brigas, umas poucas crianças e as suas amas foram novamente conduzidas para Shambhala para a preservação do tipo racial. E o Manu, nesse momento, mais alguns adeptos, familiares dele, familiares energéticos, encarnaram nesse pequeno grupo para terminar o aperfeiçoamento do tipo racial ao modelo requerido e idealizado por ele. Então, quais foram as sub-raças arianas? A primeira foi a hindu, instalada há 60 mil anos antes de Cristo, lá no Oriente. A ário-semítica, já um pouquinho mais para cá, os árabes, instalados há 40 mil anos antes de Cristo. A iraniana, instalada há 30 mil anos antes de Cristo. A céltica, os celtas, né, com tanta magia envolvida, foram instalados há 20 mil anos atrás. E a nossa, há 20 mil anos atrás, também, a sub-raça teutônica. Essa austral-americana, que talvez sejam os índigos, ela foi instalada já no século XX, embora... não, século XX, daqui a pouco a gente vai chegar aí, século XX mesmo. E o maior número de crianças nasceu na Austrália e na América, com alguns membros isolados nas partes mais velhas do planeta. A latino-americana, que começou a nascer em 2000, se instalou na América do Sul. E aí tem vários livros, se vocês quiserem depois dar uma espiada. O primeiro que eu li foi esse As Crianças Índigo, que tem aqui a versão em inglês, versão em português, do Lee Carroll e da Jan Tober. Na verdade, é Jan Tober. O Lee Carroll, quem acompanha as canalizações dele com o Cryon, é ele mesmo, viu? Os dois começaram a conversar com alguns psicólogos e descobriram que tinha algumas crianças diferentes, inclusive com a aura diferente, porque a aura anterior era mais avermelhada, alaranjada. Os teutônicos puros, eles têm esse vermelho, amarelo, laranja. E ali estavam chegando crianças azul índigo, cor de jeans. E eles começaram a fazer entrevistas com vários psicólogos. Como é que são essas crianças? Como é que se educa essas crianças? Como é que se conversa com essas crianças? Quem são elas?
E a Ingrid Canhete escreveu esse livro, Adultos Índigo, que eu entrei em contato em 2008, 2009, mais ou menos. E aí tem vários outros, né? Então, tudo que for do Lee Carroll e da Ingrid Canhete, eu recomendo porque eu li. Mas tem aqui Mônica Medeiros, tem o Divaldo Franco, eu inclusive li o livro do Divaldo Franco, ele escreve em português e em inglês, vale a pena. E afinal, quem são os índigos, né? A gente já sabe que talvez sejam membros da sexta subraça ariana, chamada austral-americana. Eles chegaram aos poucos para preparar o terreno ao grupo maior que deveria chegar. Jesus de Nazaré vibrou nessa frequência índigo. É só a gente lembrar o dia que ele entrou no templo e saiu dando chicotada e derrubando tudo quanto é coisa porque estavam fazendo comércio na casa do pai dele. Esse é o índigo. O índigo é danado, ele é briguento, ele precisa brigar, porque ele veio desmanchar, ele veio desconstruir todo o paradigma antigo. Ele precisa dessa força. A partir de 41, essa frequência voltou a atuar no planeta Terra. E a partir de 1970, eles começaram a chegar em número maior, até que predominaram em 2000. O Dr. Lugovenko, ele esteve no primeiro simpósio de saúde quântica e qualidade de vida, em 2009, que foi em Recife. E até hoje eu fico me perguntando, eu não sei se ele foi convidado ou se ele chegou ali porque ele ouviu falar daquele evento. E ele chegou em Recife para estudar a frequência índigo, porque ele estava estudando aquilo na época. Inclusive, aquele garoto famoso, Goriska, era o predileto dele. Ele já estava com 82 anos, então ele deve estar com 93, mais ou menos, né? Como eu disse, esses índigos eles vieram desmontar sistemas obsoletos e crenças sem sentido. Eles representam a manifestação de uma organização mais complexa e mais elevada da humanidade. São altamente intuitivos, persistentes e obstinados, têm noção da urgência das coisas, não deixam para amanhã o que eles podem fazer hoje, encurtam a distância entre o pensamento e a ação. Pensou, fez, e sai abrindo picada, botando para quebrar, vamos dizer assim, né? Eles concretizam, eles criam, eles experimentam, eles não têm medo. E eles sentem a força avassaladora que os impulsiona a ir adiante. Então, eles têm um impulso de seguir, eles têm fluxo. Mas eles sofrem de solidão e eles desejam voltar para casa. Então, em 2009, quando eu estava fazendo reuniões com alguns alunos da biologia, lendo o livro A Sabedoria Antiga, da Annie Besant, alunos convidaram outros alunos, alunos convidaram mães, e veio uma das mães à reunião, e ela me disse assim, você já leu alguma coisa sobre os índigos? Eu falei, não, o que é isso? E eu já tinha ouvido a minha ginecologista falar, nossa, tem muita coisa sobre os índigos. Quando eu me aposentar, eu quero ir nesses congressos. Falei, nossa, gente, mas do que esse povo está falando, né? E aí elas me indicaram os dois livros, né? O da Ingrid Canhete e o do Divaldo Franco. E eu li, na verdade, o primeiro foi o Lee Carroll. E aí essa psicóloga, ela comentava assim, eu falei, como é que a senhora consegue descobrir que a criança ou o adolescente que a senhora está atendendo são índigos? Ela falou assim, são crianças e adolescentes muito inteligentes, mas extremamente sós. Eles sentem uma solidão absurda, eles podem estar no meio de milhões de pessoas, mas eles sentem solidão. E eles querem voltar para casa. Eles não sabem onde é, mas eles sabem que não é aqui. Então, assim, se vocês pegarem na internet, tem aí índigo e cristal, né? As crianças índigo têm um espírito de guerreiro, porque o seu propósito coletivo é esmagar os sistemas velhos que já são inúteis. Elas estão aqui para pôr termo a sistemas de governo, sistemas educacionais e legais que não têm integridade. Então, nós vimos muito juiz, promotor, todos eles arrebentando todo aquele povo de colarinho branco. Aqueles eram índigos. E para fazer isso, eles precisam de temperamento e determinação impetuosa. Então, ninguém segura um índigo, infelizmente. E eles sofrem com isso.
eles estão aptos a trabalharem com as vibrações atuais e com aquelas que estão chegando no planeta. Então, eles lidam bem com a transição, o velho e o novo, e lidam muito bem, e são os atuais guerreiros da luz. Sua missão é ser ponte energética da vibração antiga para a moderna, ajudando e facilitando o processo de mudança vibracional do nosso planeta em função do dom que eles têm para atuar nas duas frequências. Essa que é a jogada dos índigos. Eles representam um novo estágio na evolução da espécie humana. E existem alterações no DNA, com a formação de maior número de hélices do que as duas convencionais. Quando a gente lê isso, a gente fala, nossa, absurdo, né? DNA só tem 2 hélices, né? Aí eu comecei a estudar com um outro grupo de pessoas, lá no Espaço Aconchego, já, o livro 12 do Cryon, que é uma das canalizações do Lee Carroll. E ele fala das 12 fitas de DNA que estão se rearranjando. E aí, assim, como biólogo, é estranho, né? Eu vou falar isso, como é que é, né? Que criatura é essa que está me dizendo isso? E a glândula timo, que é essa da imunidade, também está se desenvolvendo mais nesses índigos. E aí, quando eu ouvi essa história, eu já estava na coordenação do curso de pós-graduação de Biologia Vegetal na UFO. E enquanto nós aguardávamos uma reunião, uma das pesquisadoras disse assim, gente, vocês viram que saiu na revista da FAPESP? A FAPESP é um grande órgão de fomento à pesquisa do estado de São Paulo, né? Acho que é o maior, mais antigo, se não for o mais antigo, é quase, do Brasil todo, né? Extremamente respeitada. Falei, não, mas qual notícia? Ah, descobriram uma terceira hélice em DNA de drosófilas. Tá aí, ó, 2010. Então, assim, materializado, né? Vai saber o que a gente vai descobrir mais adiante. E então, se esses índigos começaram a vir em 41, todo mundo já está velho coroca, né? Estamos aqui os velhinhos. Eles são os facilitadores da encarnação das crianças índigo, que vieram depois deles em massa. Então, vieram aos poucos para amparar o restante. E vieram para tornar a encarnação das crianças índigo menos traumática do que foi a deles. Então, assim, muitos de nós somos índigos, com certeza. Foi fácil a nossa geração? Eu lembro que quando nós abrimos aqui, eu vou mostrar uma coisa que está aqui no meu lado aqui. Na minha infância, resolveram batizar o meu boneco, né? E pobre que ganha boneco caro, né? Um boneco custou o salário mínimo do meu pai, nem tinha dinheiro para pagar, coitado. E essa criatura aqui chutou a cômoda da mãe dela, chutou até varar a madeira, marcou com chute, mais chute, porque ninguém podia pegar o neném dela, o neném era dela, né? Então, assim, coitada da minha mãe, né? Porque minha mãe não é índigo, né? Então, assim, foi traumatizante, porque depois, quando a gente saía na rua, não pode falar. Quando adulto fala, a criança não fala. E aí fui para a escola escrevendo bonitinho, né? Com a mãozinha esquerda, que é a minha dominante, e aí a professora falou: olha para trás, vê se tem alguém escrevendo com essa mão está errada. E eu, depressa, mudei de mão, porque eu não podia desobedecer a professora, não podia desobedecer ninguém. Então, nós fomos travados. Os adultos índigos são pessoas travadas. Demorou muito para eu começar a falar em público, mesmo dando aula. Então, assim, uma geração sacrificada. E nós viemos antes para amparar as crianças, para deixar tudo de bom para elas. A principal atuação desses adultos índigos é serem pais e educadores, sendo muitas vezes eles próprios. Então, eu não sou mãe, mas eu fui educadora, né? Então, temos aí muitos adultos com essa armadura sendo desvencilhada, né? E o que é que a gente espera? Que o paradigma coletivo, baseado no medo existencial que gera dor e sofrimento, desapareça e que a consciência humana seja expandida. É o que eu estou fazendo aqui agora junto com vocês. Nós precisamos expandir a nossa e a dos outros, né? E eliminar esse sofrimento que foi uma jaula para todos nós.
Essa será a era do despertar da nova energia, de novos dons e habilidades. E de onde vem essa vibração energética? Agora aqui é do Divaldo Franco, não é teosofista, não. Vem de uma alta vibração espiritual, de um espaço dimensionalmente superior. Essa vibração expande a consciência do ser humano e o prepara para viver 2000 anos de luz. Essa vibração vem de Alcione. E quem é e onde está Alcione? Nas Pleiades, na constelação de Touro. Ela é uma estrela de terceira grandeza, rodeada por 7 sóis, sendo um deles o nosso. E então nós temos aqui, nessa figura, Ors é o nosso Sol, é o 7º. Seria a posição de Plutão, né? O último do último. E aqui, todos os planetas giram ao redor do Sol no sentido anti-horário. Aqui o Sol gira no sentido horário ao redor de Alcione. E o que são esses 2000 anos de luz? Aqui, ó, nós entramos nesse cinturão de fótons de Alcione. Então, são 2100 anos de luz desse lado idem, 10.800 anos de escuridão e ignorância, e aqui também. Né? Mas quem nos antecedeu? A primeira raça que veio ao planeta, ela era muito etérica, não tinha corpo físico. Portanto, não se pode falar de sub-raças definidas, mas de 7 fases evolutivas. Tudo é 7, cétuplo, a natureza cétupla do universo. Foi a época dos grandes cataclismos. A segunda raça raiz, ela habitou a parte alta do nosso planeta. Ela foi chamada Hiperbórea, tinha um corpo físico semelhante a saco de mingau, então não tinha estrutura óssea. E ela ocupou a parte alta do globo terrestre num continente chamado Plaksha. Os remanescentes desse continente são a Groenlândia, a Islândia, parte da Noruega, Suécia e o extremo norte da Sibéria. E esse mapa ele foi construído em 1595. É o mapa de Mercator. Supõe-se, então, que toda essa parte não tinha gelo. Isso era habitável. A reprodução deles acontecia por expansão e gemação, como acontece em algumas algas, por exemplo. Aqui também é um mapa muito antigo, mostrando agora a terceira raça raiz, que é a lemuriana. Eles eram negroides e os pigmeus são seus remanescentes. E esse povo lemuriano, ele ocupou a parte do Pacífico, aqui marcado como Mu. Esse continente era chamado de Shaumali, ou Mu, e ele foi formado logo depois do aparecimento da cadeia dos Himalaias. Então, assim, subiu Himalaia, subiu Mu. E vejam aqui que interessante, Mu está assim mais do lado da Austrália, tinha mais terras para cá, a Atlântida entre as Américas e a Europa, a África, e aqui essa pontinha de Mu é a Ilha de Páscoa, que é a mais distante, acho que são 3.600 quilômetros de distância do Chile. É o restinho que sobrou desse continente lemuriano. E por que ele foi chamado de Lemúria? Por causa desse geólogo, Philip Slater, em um artigo publicado, um artigo sobre os mamíferos de Madagascar, ele estava, assim, intrigado com a presença de lêmures em Madagascar, aqui nessa ilha, e na Índia, mas não na África e nem no Oriente Médio. E aí ele supôs que isso era restos de um continente que ele chamou de Lemúria, por causa dos restos desses animais. Atualmente, e eles são semelhantes a macacos, né? Eles só são encontrados em Madagascar e nas ilhas adjacentes. Mais ou menos na metade da vida de Lemúria, ocorreu uma grande mudança climática que matou todos os remanescentes da segunda raça raiz e todos os seus descendentes. Então, é sempre assim. Os membros dessa raça vêm na metade da anterior e quando nós estamos na metade dessa, a anterior é destruída. No livro A Doutrina Secreta, da Helena Blavatsky, tem um trecho que diz assim: o eixo da roda inclinou-se,
o sol e a lua deixaram de brilhar sobre as cabeças dessa porção de nascidos do suor que conheceram a neve. Então, provavelmente o eixo da Terra mudou e aquilo que era habitável, era a Terra, o Polo Norte inclinado, ele passou a se congelar, né? E aí a estrutura óssea começou a aparecer, porque eles tinham que migrar, eles tinham que sair de lá. Aqui a gente encontra na internet uma imagem de um lemuriano. Os homens tinham um pouquinho mais de 3 metros e as mulheres quase 3 metros de altura. E eles tinham um terceiro olho, viu, gente? Tem um terceiro olho aqui que se comunica com a parte de trás da cabeça. Esses dois olhos aqui, eles não eram funcionais. O que é a nossa intuição hoje, para eles era totalmente expandido e funcional. E nós temos aí os homens da Ilha de Páscoa, foram representantes da 7ª sub-raça lemuriana. Eles eram já de cor branco-azulada. Eles começaram como negroides e terminaram como branco-azulado. Esse pedaço aí da estátua tem cerca de 8 metros de altura, então eles eram muito grandes. 700 mil anos antes do Eoceno, a Lemúria desapareceu no oceano por ação vulcânica. O Eoceno ele foi de 33,9 a 55,8 milhões de anos atrás. Então, 700 mil anos antes desses 55,8, a Lemúria desapareceu, muito tempo atrás. A Austrália, Madagascar e a Ilha de Páscoa são seus fragmentos. A 4ª raça raiz, que é a Atlântida, o continente tinha o mesmo nome, ou então Kuksha. E a palavra sagrada deles era Tal. A nossa é a deles é Tal. Foi Tal, né? E o Manu, aquele que construiu a 4ª raça raiz, foi um dos adeptos vindos de Vênus. E quais foram as sub-raças dessa 4ª raça Atlântida? Eu já estou terminando, viu, gente? São 7h29. A Homo Arhal foi a primeira sub-raça, que viveu entre 4 e 5 milhões de anos atrás, na região onde é hoje Gana. A cor era negra, cor de mogno, e eles tinham 3,5 metros de altura. Parte da Lemúria ainda existia quando essa sub-raça Atlântida começou a aparecer. Se eu falei Lemúria, eu me enganei, viu, gente? É da Atlântida. A Lemúria ainda existia e a Atlântida ainda não estava totalmente formada. Os continentes estavam levantando. Essa foi a primeira sub-raça Atlântida. Alguns dessa primeira sub-raça se misturaram com os lemurianos que ainda existiam e começaram a migrar para as partes mais frias, nas proximidades da Islândia. E aí eles foram ficando mais claros, tipo loiro. 1 milhão de anos atrás. Isso aconteceu no Pleistoceno. E o Pleistoceno está quase aqui no nosso lado, né? Porque depois do Pleistoceno só tem a nossa era. Os Tlavatli foram a segunda sub-raça. Essas duas, elas foram encontradas em estratos quaternários da Europa Central e provavelmente Cro-Magnon é representante de uma delas, ou de ambas, né? E o Manu dessa raça Atlante gastou 1 milhão de anos para construir o tipo racial. O nosso também gastou esse tempo. Então, nós temos aí o Neandertal, o Cro-Magnon e o homem moderno, né? Então, esse Cro-Magnon provavelmente era um Atlante. Os toltecas foram a terceira sub-raça Atlântida, e eles surgiram na costa ocidental da Atlântida. Por isso que os incas são descendentes deles, porque já estavam para o lado de cá. Eles eram mais avermelhados, tinham 2,40 metros de altura na ascensão da raça, e depois, à medida que a raça progride, ela diminui em tamanho, e eles chegaram até o tamanho mais ou menos nosso. Traços retos e bem definidos, como os antigos gregos. Eles eram lindos. Eles foram a realização magnífica e esplêndida da raça Atlântida. Eles eram dominadores e cheios de vitalidade. E os governantes viviam em harmonia com a hierarquia oculta. Eles acabaram se misturando com os egípcios. Então, eram assim, ainda vivendo muito das ordens dos planos sutis, muito conectados. E os incas, segundo algumas descrições de pessoas que fizeram desdobramentos, como a Roselyse von Sass, ela disse em um dos livros dela
é que os incas foram um débil eco do esplendor dos toltecas. Então, os toltecas realmente eram maravilhosos. E eles viveram aí na Mesoamérica, né? E aí são alguns dos deuses toltecas que ainda existem como construções. As demais sub-raças da Atlântida. A turaniana, que foram os cruéis, por isso que o Manu não escolheu o turaniano para formar a nossa, ainda bem, porque senão a gente estaria pior do que estamos hoje, né? Ele escolheu os toltecas, que foram a terceira, os semitas, que foram a quinta, os acadianos a sexta, e apenas isso. E a sétima foi a mongólica. Os atlantes acreditavam que a Terra respirava e se movia. Olha aí, Gaia. O doutor Lugovenko, na palestra dele, bonitinho, gente, ele fazia assim, olha, a Terra respira assim, ó. E ele abria o peito e expira. E ele fez esse movimento várias vezes. E aí a plateia perguntou para ele, mas a Terra vira, né? Fica escuro lá, claro aqui, como é que fica? Aí ele disse assim, à medida que amanhece, o lado que vai receber o sol está respirando e o outro lado está adormecendo. Falei, uau, ok, né? Essa raça representou o ponto médio e decisivo do ciclo de descida do espírito à matéria. Então, a raça Atlântida, ela está dentro da quarta cadeia da Terra, é o máximo da materialização e a de desconexão, né? Que judiação. A raça se perdeu em desejos animais e paixões brutais, e o leve desenvolvimento da mente humana, que é isso que nós estamos desenvolvendo agora, serviu apenas para acrescentar sabor à satisfação dos sentidos. A degradação só não foi plena porque eles mantiveram as suas faculdades psíquicas e intuição divina. Mas essas faculdades, que permitiam até a levitação, eles sabiam fazer isso, fizeram com que eles entrassem no egoísmo e materialismo, e aí se afundaram. E aqui, gente, eu tenho mais 2 ou 3 figurinhas para mostrar para vocês. Representa o conjunto evolutivo da Terra. O esquema terrestre são 7 cadeias em algarismos romanos, e aí nós temos, olha, a descida do espírito dos planos sutis, então o plano átmico, 2 corpos, 2 globos no plano átmico, 2 no plano búdico, 2 no mental superior e 1 no mental inferior. Aqui não tinha manifestação da matéria. Na segunda cadeia, nós temos um corpo celeste no plano astral. Na terceira cadeia, que é a lunar, nós temos 1 no corpo físico, na manifestação física, que é a lua. Na quarta, olha, isso aqui é a densificação máxima. Nós temos 3 planetas físicos, Mercúrio, a Terra e Marte. Temos 2 no plano astral e 2 no mental inferior. E aquilo que eu falei para vocês, nós vamos ascender para a quinta cadeia. E nessa quinta cadeia só vai ter um corpo celeste físico. O espírito da Lua migrará para cá. Então, nós teremos um corpo físico, provavelmente a Terra, com outro que não vai ser Gaia, vai ser outro espírito comandando esse planeta. Mercúrio e Marte estarão no plano astral, e aí nós vamos de novo conquistando o mental superior. Por isso que a Terra está desenvolvendo o plano mental, porque senão ela não tem chance de migrar para essa quinta cadeia. E aí nós continuamos. Agora, vocês pensam que isso é fácil? Olha lá a confusão, né? Ó, essa daqui é essa daqui, a quarta cadeia é essa daqui. Como é que funciona essa quarta cadeia? Ela tem 1, 2, 3, 4, são 7 períodos de atividade e 7 períodos de repouso, esses pontilhadinhos. O período de atividade se chama Manvantara e o período de repouso se chama Pralaya. Olha quanto tempo dura cada período desse, gente. Unidades, milhares, milhões, bilhões, 4 bilhões, 320 milhões de anos aqui. Opa, aqui. Depois, o mesmo tempo, aqui. E nós estamos aqui. Já pensou? Então, essa é a máxima materialização que a gente está. E ainda, cada globinho desse daqui tem 7 períodos de atividade, também chamados de rondas ou ondas de vida. E olha como que funciona. Bom, então aqui nós temos, né, aquilo que a gente já falou. Cada globo representa um planeta,
que tem vários graus de matéria mais fina do que ele, e roda isso, né? Então, nós temos 2 globos aqui no mental inferior, eles devem ter matéria sutil do mental superior. 2 do astral, eles têm matéria fina do mental inferior e mental superior. E esses 3 físicos têm matéria do astral, do mental inferior e do mental superior. Interpenetrantes, eles têm todo esse material de dimensões diferentes, ocupando o mesmo lugar no espaço. Olha como é que ficaria. Está aqui a Terra no plano físico, corpo etérico, corpo astral, mental inferior, mental superior. E é isso aí. E aí, como é que funcionam essas ondas de vida? Esses 7 globos dessa 4ª cadeia que nós estamos, tem, olha, se acompanhar a linha, são 7 voltas. Não sei quanto tempo aqui, mais não sei quanto tempo aqui, até chegar à 7ª. E aí nós vamos para a próxima cadeia. Cada onda de vida dessa daqui representa uma raça raiz. Então, quando nós chegarmos na 7ª raça raiz, com a 7ª sub-raça, aí a gente vai para a 5ª cadeia. É tempo que não acaba mais. E cada globo desse floresce somente quando o Logos coloca o seu olhar nele. Tem aquela frase, né? Quem usa, cuida. Só cresce aquilo que você alimenta. Tem várias frases que dizem a mesma coisa. Então, a vida floresce no globo para onde o Logos dirige o seu olhar. Por isso que a Terra hoje é a menina dos olhos do Logos planetário. E aqui nós temos uma figura maior mostrando o sistema solar. Então, nós temos o Logos solar, que é o ser, a consciência que gerencia tudo isso. São 10 esquemas. Nós temos o esquema número 1, que é o esquema de Vulcano, que a gente não conhece o planeta ainda. Nós temos o esquema de Vênus. Olha, o esquema de Vulcano está na sua 3ª manifestação. Deixa eu começar aqui, ó. O 8, 9, 10 não tem planeta conhecido. Ainda não foi fabricado. E eles estão ainda no plano bem sutil, ó, em duas cadeias aqui. Quando a gente chega no esquema de Vulcano, ele está na 3ª. Ele vai chegar onde nós estamos, que nós estamos na 4ª, ó. 4ª. Quem mais está na 4ª? Netuno. Quem mais está na 3ª como Vulcano? Nós temos Júpiter, Saturno e Urano. E lembrando que o 3º, ele é, na verdade, assim, ó. 1, 2, 3, 4, né? 5 já passou da nossa fase, nós vamos para ela. Quem está? Vênus. Então, assim, nós temos que percorrer tudo isso para depois voltar ao Logos e sermos incorporados a essa nuvem energética. Onde a gente lê essas coisas? Além da teosofia, eu tirei esse conteúdo do livro O Sistema Solar, de Arthur Powell, mas a gente também tem no livro de Urântia, que é o que eu mostrei antes de começarmos a gravação, e nós temos também o livro do J.J. Benítez, um ufólogo. Ele escreveu A Rebelião de Lúcifer, ele escreveu Operação Cavalo de Troia, um livro gigantesco, que tem 8 ou 10 volumes. E ele escreveu A Rebelião de Lúcifer. E eu ficava, assim, intrigada demais de onde ele tirou tudo aquilo, como ele fabricou tudo aquilo, do livro de Urântia. E Urântia é o planeta Terra. Bem, passei 10 minutos. Terminando aqui a projeção e vou abrir para as nossas conversas. É um negócio assim meio árido, né? Mas assim... Eu não pergunta para fazer. Já estou aqui me coçando para perguntar. Eu só vou finalizar dizendo Desculpe. Eu só vou finalizar dizendo algumas coisas. Os índigos sofreram demais porque receberam a mordaça quando eles vieram para quebrar o pau. E, além de preparar para as crianças que vieram em massa depois de 1970, eles também estão aqui amparando as crianças cristal. Quem são os cristal?
são as crianças doces, elas vieram ajudar a reconstruir, porque se elas nasceram em 2000, elas estão aí jovens, 21 anos, às vezes tem até gente de 25, 30 anos que eles vêm um pouquinho antes, né? Então eles vieram reconstruir de outra forma. Quem são os arco-íris, os diamante e os que virão depois? São aqueles que vão ver a Terra Nova, vão viver a Terra Nova. E os índigos tiveram tanta dificuldade porque alguns tiveram muitas alergias. Eles não podiam comer qualquer coisa e os pais não sabiam disso, então eles sofreram demais. Sofreram com o processo educacional, sofreram com a alimentação. E hoje a gente já vê muitas crianças que não comem carne. Elas não querem comer carne, elas são vegetarianas naturalmente. Na verdade, assim, eu já nasci vegetariana, só comi carne porque fui obrigada. Meu avô é que percebeu. Eu não comia até 1 ano e 7 meses, era só o tetê da mãe, não queria mais nada. E aí minha mãe conseguiu me dar arroz, feijão e chicória. E eu comi. Aí meu avô disse: essa menina não gosta de carne, você não pode dar carne para ela. E a minha mãe me forçou a comer carne. E aí o dia que eu descobri que eu não precisava comer carne, eu fiquei feliz, né? Então, é assim, foi muita mordaça, muita mordaça. O índigo sofre, ele quer voltar para casa, ele sabe que não é aqui que ele mora. Se o índigo já era assim, imagine os outros como é que estão. Eles têm consciência de onde eles vieram. E aí a gente continua com o mesmo processo educacional, com o mesmo processo de organização da sociedade, tudo igual. O que é que essas crianças estão passando, gente? Ok, abro para vocês. Maria Denise, você que estava se coçando aí para falar. Gente, congelou. Marli, é muita coisa nova e engraçado. Assuntos que a gente pegou meio que na tangente a vida inteira, mas nunca, eu estou falando de mim, nunca me aprofundei, mas uma coisa que um assunto que sempre me atraiu, né? Mas eu acho que até escreveram no chat, a gente é muita informação bacana e nova, e a gente precisa de um tempo para digerir isso, sabe? Para sentar. Tá assim, linda, linda, linda apresentação. Caramba, você conseguiu compactar tantos assuntos, tantos de bilhões de anos, né? Parabéns, Marli, mesmo, de coração. Eu acho que esse silêncio não se preocupa, não. A gente precisa deixar sentar a poeira, né? O conteúdo. Agora você descobriu porque você é briguenta? Não, mas eu não sou índigo, não. Ah, mas com certeza é. Eu descobri isso lendo o livro da Ingrid Canhete, porque ela tem um teste para fazer. Eu nem me atrevo a mostrar para vocês, porque eu estou fazendo faxina na minha casa desde o mês de junho, e hoje é que eu consegui chegar até a porta aqui. Então, entrar nesse escritório e mexer em todos esses livros vai ser o meu grande desafio no próximo mês. Aí, se eu achar o livro, eu faço uma imagem do teste, porque assim. Em 2009, eu estava vibrando quase 50% cristal. Então, nós começamos a misturar a nossa energia, índigo e cristal, índigo e cristal. Então, ao mesmo tempo que a gente quer meter o pau para desmanchar tudo, a gente tem amorosidade. A gente quer salvar o planeta, a gente quer salvar os animais, quer salvar a vegetação. E a gente fica nessa lida. O que é que eu faço? Eu brigo, eu me arrependo. Eu choro, eu quero fazer. Então, assim, a gente fica num misto. Nós somos uma geração de transição, né? Então, assim, tem um teste para ser feito. Eu mandei um e-mail a semana passada para Ingrid Canhete para confirmar essas minhas suspeitas da criança índigo, cristal. Essa sequência que eu falei de sexta, sétima, sub-raças e já a sexta raça raiz, ela não me respondeu. Mas a Denise Bicudo participou
do lançamento do livro dela de Crianças Cristal, que foi em São Paulo, anos atrás. Então, ela já tem até Adultos Cristal, ela tem o livro, né? Então, é uma psicóloga que tem visão sutil e ela tem acompanhado esse movimento energético, né? Isso que é uma coisa muito interessante. Então, assim, provavelmente você vibra no índigo, Zigrid. Por isso que você briga tanto. Você não se conforma com nada. Ótimo, né? E aí, agora, quando eu descobri que eu sou índigo, eu me redimi. Eu me desculpei, sabe? Por que eu brigo tanto? Porque eu tenho que brigar. Eu vim para brigar. Eu vim para fazer um novo, diferente. Só que eu preciso ter flexibilidade, coisa que o índigo às vezes não tem. E aí ele se perde, porque tem muitos índigos que assassinaram muitas pessoas. Aqueles que saíram dando tiro para tudo quanto é lado, em escolas dos Estados Unidos, e falavam, nossa, mais um índigo desajustado, porque ele não encaixa em lugar nenhum e ninguém entende ele. O que ele vai fazer da vida? Ele sai dando pancada para todo lado. Essa que é a judiação. Por isso, quando a pessoa se entende, ela se localiza e ela sabe assim, eu tenho a minha turma, eu não sou o patinho feio. Eu tenho o meu bando, eu pertenço a alguma coisa. Eu vim aqui para fazer uma coisa importante, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito de vida. Eu não sou daqui, mas eu estou aqui, eu tenho que fazer algo. Marli, você falou, quando eu estava fazendo a minha pergunta, a minha conexão caiu, você falou Maria Denise, eu não entendi mais nada e caí. Não, é só porque você estava caladinha, eu queria te ouvir. Então, quando você falou de Atlântida, eu até anotei aqui, eu pensei assim, não é, quando a gente estuda alguma coisa em relação, quando o princípio saiu da partícula divina e chegou, incorporou e ativou os corpos, e aí o espírito veio, né? Aí a gente tem o mito de Adão e Eva, que quando comeu a maçã e Eva, né? Então, não sei se eu estou me fazendo entender. Então, se nós formos pensar em termos de era, a gente pode dizer que aquela personalidade que foi personificada na Bíblia como Adão era um ser de Atlantis? Nossa, Maria Denise, aí dana, né? Porque, por exemplo, eu peguei uma tabela da International Stratigraphic Chart, que é da International Union of Geological Sciences. Eu posso mandar para vocês. Eu até convidei o Juvenal, se ele arregaçaria as mangas para estudar comigo. Lá tem todas as eras, até hoje, localizadas por essas escavações todas, né? Entra geólogo, entra antropólogo, e aí algumas coisas a gente consegue alinhavar, outras não. Então, pode ser que realmente... Porque, assim, quem teve corpo físico foram os atlantes. Exatamente. Porque a primeira não teve. A segunda começou a desenvolver o sistema ósseo, né? Então, assim, eles estavam muito lá em cima ainda. Como o doutor José Carlos disse, estavam no andar de cima, né? E aí sobra o quê? A Atlântida. Foi isso que eu pensei. Dizer, mas é algo para a gente estudar, né? Outra pergunta que eu queria fazer é uma correlação. Quando você falou de ondas de vida, as camadas de onda de vida que a gente percorre, não é isso? São as 7 camadas que, quando as pessoas na internet falam que a Terra tem 7 camadas, seria isso mesmo? Vê se eu entendi bem. Sim. Porque é o físico, o duplo etérico, o plano astral, o mental inferior, mental superior, aí vem o búdico, o nirvânico, e aí o resto a gente não tem muita notícia, porque o paranirvânico, o maha paranirvânico, que está muito além, né? Marli, uma coisa, quando a gente desdobra, aí a gente desdobra o corpo astral e às vezes o mental se solta também, separa do mental. Mas o mental inferior, né, no desdobramento, geralmente a gente, quando... Né, o mental inferior. Quando
E eu nunca tive a possibilidade, porque eu também eu desdobro facilmente, né? Então, eu faço trabalhos de apometria com desdobramento há muito tempo, e aqui na Bahia eu estou fazendo isso bem, a gente está trabalhando muito forte, até com extraterrestre a gente está trabalhando, sabe? Então, quando a gente desdobra, eu nunca vi o mental superior. Porque não chega lá, nós não podemos bisbilhotar lá, infelizmente. Eu fico curiosa, mas não posso desbisbilhotar, é isso mesmo. Veja bem, ó, o mental inferior, todos nós vamos. Ó, quando você está lendo, ou escrevendo, ou estudando, para onde você vai? Você usa o corpo mental, você está lá naquele plano. É por isso que insights aparecem juntos. A gente tem N coisas. Quando a gente estuda fotossíntese, gente, um povo aqui do Ocidente, o outro do Oriente, fazendo o mesmo trabalho, contou um para o outro. Na verdade, não contou, eles mergulharam no mesmo manancial. É o campo, é o mesmo manancial de informações. Entendi. Então, todo mundo está lá no plano mental. Pode ver, quando você está muito concentrado estudando, alguém entra na sala, você leva aquele susto, você acopla de novo. Né? Então, entrar no plano mental, todo mundo entra. E no plano astral é o inferno, né? Porque a infernália do dia, quando você está brigando com alguém, repetindo diálogos na sua cabeça, você está mergulhado no plano astral. Não precisa fazer sessão de apometria para ir lá, não. A gente fica o tempo... Não, mas a gente... Não, entendi agora. Não, eu falei da apometria, porque na apometria a gente vê, porque a gente usa... É uma visão que a gente não está lá, está aqui, está lá do mesmo jeito, do mesmo tempo. Então, você vê, né? Usa a clarividência, que é uma paranormalidade, não é nem mediunidade, é mais para paranormalidade. Então aí eu fiquei assim... Mas, de qualquer forma, tanto você como representante numa constelação, quanto você na apometria, você tem um foco, porque você vai fazer a apometria de uma pessoa, você não vai fazer do universo. Quando você é representante de uma coisa, de uma situação, de uma pessoa. Então, é muito focado, né? Agora, quando a gente fica solto, aí danou-se, a gente se mistura mesmo, né? Mais uma perguntinha só para dar oportunidade a todo mundo perguntar. Quando a gente pensa nas linhas-leis, né, da Terra, as linhas-leis seriam o meio pelo qual a Terra respira? Ah, não sei. Eu fico mais no sentido de meridianos. Os meridianos... Os meridiano energético, né? Eu fico mais nesse ponto. Certo. Obrigada, Marli. Obrigada, Maria. Tomar seu tempo. Obrigada, viu? Ô, Marli? Oi. Você estava falando dos toltecas, né? Tem um livro que eu adoro, que é Os 4 Compromissos da Sabedoria Tolteca. É um livro tão bom que todo mundo que eu dei gosta demais. Vou anotar o nome. É de Miguel Ruiz, o autor. E ele fala que ele abandonou a sabedoria, né, que ele herdou. Aí tem toda a história dele. Aí um dia ele bateu o carro, ele é médico, e quase morreu. E o colega que estava com ele parece que morreu também. Aí ele resolveu voltar para a sabedoria da família, do que ele herdou, né? E o livro é muito bom. Os 4 Compromissos da Sabedoria Tolteca, de Miguel Ruiz. E quando você fala aí do índigo, né? Eu lembro da palavra indignação. O índigo é indignado. É isso mesmo, é indignado. Ele não aceita as coisas erradas e injustas. Pois é. Você deve ser índigo, viu? Você deve ser índigo, viu, dona Lesir? E a gente se sente, primeiro, sozinha, igual você falou, né? Uma grande solidão. Segundo, é muito rejeitado, né? Sim, patinho feio, sempre. Sempre. Por exemplo, no meu caso, todos os meus namorados gostavam muito de mim enquanto eu desempenhava o papel de moça casadoira, né? Eu sabia interpretar esse papel. Aí eu era muito apreciada. Mas aí, quando eu resolvia ser eu mesma, ai, meu Deus do céu. Né? E todos os meus... aí eu era rejeitada de cabo a rabo. Mas aí,
engraçado que eu tive uma coisa interessante. Todos os meus ex-namorados que já morreram voltaram na minha vida antes de morrer, todos, para conversar e falar sobre isso, da rejeição, que agora eles me entendiam, que agora eles me apreciavam, sabe? É muito interessante, isso me ajudou muito, porque os meus ex-namorados, eu acho que se eu tivesse casado, eu estava viúva. Já morreu quase todo mundo. Mas essa coisa da indignação, a gente sofre muito. Por exemplo, a minha indignação foi abafada pela ditadura, né? Porque eu fiz direito por causa do direito. Porque hoje o povo nem dá valor no direito, porque o direito é todo entortado, né? É conforme os interesses. Porque o direito verdadeiro é lindíssimo. Mas aí, do jeito que os homens fazem, né, com o direito, o problema não é o direito, é o que é feito com ele, né? Então, viver nesse mundo para o índigo é muito difícil, é muito dolorido. Eu estou ficando até, agora que eu vou fazer 80 anos, eu estou ficando assim, meio alheia, para ver se eu sofro menos, sabe? Não quero saber de muita coisa, não sei estudar, né? Igual, adorei a sua aula, e imagino tanto de tempo que você estudou esse negócio, porque eu tenho vários livros que se referem a isso, mas que eu não dei conta muito bem de interpretar. Você deve ter trabalhado muito, viu, Marli? Muito mesmo. Agora, eu falei outro dia aqui do livro do A Ciência Sagrada, né, do Yuki Tezzer, que era o mestre do Yogananda. Ele fala muita coisa parecida com o que você falou, de uma maneira simples, a respeito da Yuga, que a gente está, que é a Dvapara. Nessa Dvapara, o crescimento espiritual e o crescimento das energias elétricas se expandiria a tal ponto que, além de conhecer, nós teríamos todo o uso dela e haveria uma necessidade da gente se juntar para crescer espiritualmente. A gente se juntaria. Eu achei tão interessante o que ele fala, porque foi escrito há cento e tantos anos o livro dele, quase 130. E ele previu esse período que nós estamos atravessando, que é da gente se juntar para poder se tornar suportável até, né? Não se sentir tão só, não se sentir tão angustiado, porque tem companhia. Tipo, eu não estou doida, porque eu já pensei muitas vezes que eu estava doida. Tipo, onde é que você arranjou essas ideias, né? Que menina esquisita. Está caçando chifre em cabeça de égua há muito tempo. Então, muito obrigada, viu, Marli, pela aula, e muito obrigada pelo pessoal que nos acompanha, né? Que é muito bom ter companhia e saber que a gente não é tão esquisita assim, né? Aqui é a turma dos esquisitos, então estamos todos em casa, né? O doutor bem José melhor, Carlos... né, Marli? Nossa! O doutor José Carlos avisou que tem o PDF desse livro que você falou e ele vai encaminhar para mim e eu encaminho para vocês, tá bom? Então, é isso aí. Mais alguma colocação? O povo está tudo assustado. Tanta coisa para saber, tanta coisa para entender, tanta coisa. Aqui a cabeça, ai meu Deus. Não, mas na verdade eu acho assim, o bacana de tudo isso é que a gente começa a ter explicações sobre nós mesmos, né? Então, assim, a quantidade de vezes que minha mãe brigou comigo por eu ser do jeito que eu sou, era para eu ter desistido de viver. E no fim a gente chegou aqui, né? Então, todos vão chegar, cada um com um tanto de dificuldade, mas eu acho que o mais importante é a gente saber que veio com algum propósito importante para o planeta. Nós estamos participando dessa escala evolutiva, isso está indo para frente, isso, na verdade, está subindo, né? naquela linha das cadeias. E nós estamos fazendo o que a gente pode. Na verdade, a gente devia viver cada dia como se fosse a nossa obra-prima, né? Porque é isso que a gente tem aqui nesse plano terrestre. O que a gente anda fazendo nos outros planos, sabe-se lá. Mas, conscientemente, eu tenho que fazer bem feito aqui. Né? Se cada um pensasse assim, a gente já teria conseguido subir mais um tiquinho. E a gente fica empacado, porque fica esperando o outro, né?
Nossa, eu estou indo, mas estou indo sozinha, né? Deixa eu esperar esse povo chegando aqui, né? E aí vai, a espera continua. Mas é isso aí, gente. Eu agradeço a paciência que vocês tiveram. Eu espero que a gente se encontre na próxima semana. Nós vamos ouvir falar sobre o Ayurveda. Na semana seguinte, nós vamos ouvir falar sobre yoga. Então, assim, eu acho que tudo isso soma desde o início, né? A gente não está falando coisas desconexas, todas elas estão conectadas, amarradinhas por um fio, e nos compete agora ir trabalhando com essa linha e fazendo a nossa toalha, né? Ah, Marlice, não tem nada a ver, mas a minha mãe me ajudou muito, viu? Ela me aceitou plenamente sempre. Que bom, teve sorte. A minha me Tive. policiou bastante, Não, a minha me bastante. dava asa. Que bom, né? A minha me Acho que prende ela até queria hoje. ser aqui. A minha me prende até hoje, viu? Até dormindo, ela vai lá desdobrada me prender, né? Não foge, não, não vai para outro plano, não, fica aqui. Mas isso faz parte, né? Quem mandou nascer única, né? É. Bom demais. Marli? Oi, Marli, é Sônia. Oi, Sônia. Posso falar? Vou fazer um comentário, posso? Opa! Ok? Não, eu achei bem interessante. Como eu escrevi, né? Muita informação. Mas você sabe que você falou, mas eu estou me encaixando nessa história? As escolhas que eu fiz, né, ainda descendente oriental, eu falei, gente, é meio inovador, né? Pensando na minha família, a origem, eu fiz escolhas diferentes. Acho que eu estou me encaixando nessa história toda. Nossa, eu estou achando incrível. E aí você fica feliz porque eu existo, eu pertenço a alguma coisa, gente. E essa questão da missão, fazer algo maior para o planeta, sempre tive, sempre. E não foi discutido, passar de família, não, mas era meu. Estou começando a me encaixar nessa história, eu vou estudar mais. Pode se apropriar, se abraçar, se amar, porque você pertence e é amada. E tem muita gente de olho em você, né? Essa que é a questão. Tem muita gente de olho em nós, porque nós estamos fazendo um pedaço grande dessa história, sabe? Isso que é lindo. E acho que agora começou até a fazer o sentido desse encontro aqui, dessas pessoas que estão aqui. Impressionante, estou impressionada, mesmo. Mexeu, vou estudar. Oba! Obrigada, Marli. Eu que agradeço, Sônia. Então é isso. Algumas pessoas já se despedindo e eu agradeço profundamente a presença de vocês. Estou vendo o Rogério agora. Tudo bem, doutor Rogério? Tudo bem, Marli? Eu estou aqui meio de babá. O Augusto aqui do lado querendo dormir, não dorme, não dorme. Meu Deus. Marli, mas eu quero fazer um comentário. Às vezes até uma provocação. Mas você me conhece, eu tenho certeza que você vai entender isso numa boa. Uhum. Mas assim, Marli, eu já tentei estudar alguma coisa de teosofia, né? Eu cheguei a ler aquele livro de capa preta da Anne Besant, esqueci o nome dele agora. Que ele é todo preto. Eu Não é esqueci sabedoria o nome dele. antiga, não? Eu acho que eu não sei. Depois eu procuro. Enfim, já procurei dar uma estudada em assuntos teosóficos, mas não foi uma coisa que me chamou a atenção, sabe? E aí depois eu comecei a estudar, depois que eu comecei a estudar o budismo um pouco mais profundo, aí que eu perdi de uma vez o interesse por estudar a teosofia. E a minha pergunta é o seguinte: até onde você enxerga que, para a gente ser feliz, a gente precisa ter esse tanto de informação que você passou aqui hoje, sabe? Porque, assim, realmente é muito denso, né? Hoje mesmo eu estava à tarde no consultório, um pouco à toa, o paciente tinha faltado, eu digitei o que tem na Wikipédia lá para entender um pouco sobre as raças, sub-raça, para não chegar tão cru aqui hoje na sua palestra, e mesmo porque já faz um tempo que eu li o livro da Anne Besant. E a minha pergunta é essa, sabe, Marli? Porque eu fico pensando assim, gente, eu sinceramente, eu tenho coisas mais importantes para fazer do que ter esse tanto de conhecimento. Minha pergunta provocativa é essa.
Abraço. Não, e eu te respondo, isso é coisa de índigo. Provavelmente você não tem uma vibração índigo. Índigo precisa saber, ele precisa conhecer, ele precisa fuçar, ele precisa mexer. Isso é característica de índigo. Então, assim, eu me sinto feliz se eu sei, se eu sei. Essa que é a questão. O índigo, ele gosta de controlar as informações, ele tem que saber onde ele pisa, porque ele tem que avançar, ele tem que destruir, ele tem que saber destruir, porque senão ele destrói o que não precisa ser destruído. Por isso que ele precisa de tanta informação. O cristal não, é light, o que vier está ótimo, beleza pura. Isso é índigo. Tudo bem. Agora, sim, uma questão mais curiosidade. Proporcionalmente falando, você acha que os índios... o Augusto aqui chorando. Você acha que eles estão aumentando, mantendo ou diminuindo a proporção de índigos no planeta? Você saberia? Tem que diminuir, porque eles têm que dar vez para os outros. Tem que diminuir. Né? Então, assim, eu não sei a proporção, mas à medida que o cristal vai conseguindo reconstruir, o papel do índigo acabou. É a tarefa dele diminuir. Ele não precisa brigar tanto, porque as coisas estão fluindo, porque ele respeita. Né? O índigo ele não comete injustiças, e se ele cometer, é porque ele está desviado da conexão dele. Então, ele respeita. Se a coisa está fluindo, ok, está indo, está bem. Né? Então, assim, obrigado, Marli. Seus filhos já são, ou eles são da última sub-raça, ou eles já são da 6ª raça raiz. Né? Então, agora... Você falou aí, estou prestando atenção na nossa conversa. Ah lá, tá vendo? E eles prestando sabem atenção muita na conversa. coisa. Por que você acha que já nasce fazendo assim, né? Já nasce sabendo mexer num celular, num tablet, né? Nem que seja para galinha pintadinha, não sei o que mais que tem de música aí, né? Mas é isso aí, são crianças diferentes, né? E tem mais uma outra coisa, né? Assim, muitos índigos demoraram para encarnar. Eles demoraram para abrir os olhos, eles sofreram, eles sangraram, eles tiveram alergia, eles tiveram alergia da terra. Essa que é a questão. Então, assim, eles vieram de um lugar onde foi difícil baixar a frequência para estar aqui. Então, eles vieram abrindo picada mesmo, vieram na picareta, na picada, no facão, e é isso aí. E preparando para os que estão vindo, né? E tomara que fique bacana, né? Tomara que a limpeza seja feita. Obrigado, Marli, um beijo. Obrigada, Rogério. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham uma linda noite, que vocês tenham sonhos significativos. Tchau, tchau. Tá prestando atenção, nem querendo dormir. Então tá bom, gente, muito obrigada, viu? Sonhos lemurianos ou Atlantes ou da 5ª raça? Oi? Os sonhos vão ser lemurianos, Atlantes ou da 5ª raça? Nossa, vai saber, né? Vamos ver o que a noite nos reserva. Vai ser um mix. Mix. Um passeio pelas nossas vidas anteriores. E, Marli, só uma coisa, eu não me considero uma pessoa briguenta, eu me considero uma pessoa curiosa e questionadora. Ok, é isso aí. Dê o nome que você quiser. Tá bom. Você acha que um cristal vai ficar questionando? Mas por quê? Por quê? Não, eu só quero saber por quê. Por quê? Mas isso que você falou é muito interessante, a gente precisa saber para se sentir confortável, com os pés no chão, né? Isso é. Uhum. Denise Bicudo, você abriu o microfone. Estou te ouvindo. Pois é.
Eu acho que tem uma mistura, né, de cristal também, porque o cristal, embora tenha o entendimento profundo, é como você disse, ele não questiona, porque ele sabe que é um processo, não é? A abordagem é diferente. Mas quando eu abri o microfone, eu ia falar dos sonhos. Eu espero que a gente sonhe com a 6ª e a 7ª raça, não? Nossa, que delícia! Não é? Uhum. É isso aí. 2050, não é isso? Isso, Denise. Que ótimo! É lá É esse, na esse é o nosso frente. sonho. É isso daí. É para lá que a gente vai. Aí, se vocês quiserem conhecer um membro cristal, tá aí a criatura que acabou de falar, Persília. Persília. Pensei nela. Persília cristal. E o Rogério. Pode ser, vamos dar o Tem uma teste para eles vibração fazerem, cristal. né? Vamos dar o teste para eles fazerem. Terezinha Índigo, viu, Terezinha? Nem pula fora, hein? Nem pula fora. Eu falei, vou ficar caladinha, porque eu sei que onde eu estou, viu? Pois é. Não tem medo Mas de é brigar bom a de gente brincar saber. com fogo, né? O índigo não tem medo de brincar com fogo. Não Ele tem. vai. Ele arrisca para depois, e ele, assim, pode arrepender do que fez, mas do que não fez, Exatamente. pouquinho. Isso é um problema seríssimo, seríssimo. Mas, enfim, né? Agora, a doutora Liliane, eu acho que está vibrando mais na cristal também. Meio Persília aí, né? A Marli não conhece meu lado. Pita. Mas como você falou que a gente transita, né, Marli? Pois é. Isso, doutora Liliane, acho que estamos assim. A gente vai transitando. A gente vai transitando. Mas é isso aí, gente. Muito bom, bons sonhos. Agora eu vou parar para poder gravar, né? Vai salvar. E aí amanhã eu disponibilizo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Muito, Deus. muito obrigada. Obrigada Obrigada por hoje. Marli, obrigado. Beijo, beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.